Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 7 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, e ontem a Rússia voltou a usar os drones iranianos Shahed 136 e outros drones também para atacar várias regiões da Ucrânia, principalmente aqui em Zaporizhia e Dnipro, e isso joga por terra, portanto, aquela teoria de que seria o frio que estaria impedindo a Rússia de usar esses drones, né? Ainda assim, a quantidade de drones foi pequena, então no final das contas é possível que esteja chegando o fim do estoque russo desses drones. A maior parte dos drones foi derrubada pela artilharia antiaérea ucraniana, mas os poucos que atingiram as cidades ainda causaram dano e também teve alguns mísseis S-300 dos russos que derrubaram casas e áreas residenciais. Houve 5 feridos nessa noite de ontem para hoje, né? As batalhas estão se acentuando aqui na região de Bakhmut, principalmente ao sul de Bakhmut. Os russos estão jogando tudo lá, todas as tropas, um reforço enorme de tropas para tentar conquistar a cidade. Não estão conseguindo avançar muita coisa, mas jogando tanta gente, eles acabaram perdendo 500 pessoas de ontem para hoje para avançar 5 ruas na região de Optne, ou seja, um batalhão inteiro por 5 quarteirões, né? Enfim, de qualquer forma, isso significa que eles estão avançando ao sul de Bakhmut. Isso pode ser preocupante mais adiante, né? Os ataques ucranianos às bases russas ontem podem ter destruído um total de 3 aviões aqui na base de Saratov, a base Engels 2 aqui em Saratov. A gente tem algumas evidências disso, mas é algo suspeito, vamos tentar entender. De qualquer forma, mesmo que o caso tenha sido menor, que o dano tenha sido menor, como a gente explicou no vídeo de ontem, ainda foi estrategicamente muito importante no final das contas. E tem gente comparando a Batalha do Little, que foi uma batalha feita pelos americanos contra os japoneses logo no início da participação americana na guerra, na Segunda Grande Guerra. Vamos entender esses assuntos e outros assuntos também. Essas notícias foram sugeridas por Comunista Libertário, Galinha de uma Pata Só ciscou e caiu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então ontem a gente teve novamente os russos usando os drones iranianos, né? Já faziam semanas que eles não usavam os drones iranianos. A gente chegou a cogitar, os próprios oficiais ucranianos estavam cogitando que isso não estava sendo usado porque o frio dificultava o uso ou impediu o uso desses drones, o que é uma hipótese bastante razoável, mas aparentemente é uma hipótese falsa. A gente chegou a falar sobre ela no vídeo de ontem, né? Os drones voaram ontem, atacaram, fizeram ataques, foram mais de 20 drones. Desses 20 drones, cerca de 14 dos Shahed foram derrubados, mais 3 de outros tipos de drones. A Rússia usou outros drones também. E no final das contas, se você comparar com ataques anteriores, em que a Rússia chegou a usar 60 drones no ataque, um ataque com 20 drones, inclusive misturado, nem todos eram iranianos, outros eram drones russos mesmo, pode indicar que realmente o motivo da Rússia não estar mais usando tantos drones é que está chegando o fim do estoque deles de drones, né? Então se torna muito importante agora a pressão internacional para que o Irã não forneça mais esses drones para a Rússia. A Rússia tem drones próprios dela, mas são drones com menor capacidade, menor quantidade, e eles teriam dificuldade de construir mais drones por conta das sanções. O Irã, bem ou mal, embora também tenha sanções sobre o Irã, né? O Irã já vem trabalhando nesses drones há mais tempo e as sanções contra o Irã são menores, são menos impactantes que as sanções impostas à Rússia, né? Então aqui mostrou vários desses drones aqui, teve também Orlan 10 e mais 2 outros drones não especificados, que eles não conseguiram ser identificados, que foram usados no ataque ontem, né? A Força Aérea Ucraniana afirmou que destruiu 14 drones do Shahed 136, né, que é o drone iraniano, e 3 Orlan, ou 3 outros drones. A questão, no final das contas, portanto, parece ser mesmo que os drones estão chegando ao fim, felizmente, né? Embora a defesa antiaérea ucraniana agora esteja muito mais preparada para lidar com esses drones, é pouco provável que eles cheguem a causar o dano que causaram uma vez lá no início desse uso dos drones, né? Bom, em Bakhmut a situação está bastante tensa, né? Tem aqui um vídeo mostrando a linha de frente aqui, né? Filmado da cidade de Bakhmut, e dá para ver que realmente a situação está tensa. Eu vou tocar aqui para vocês verem o barulho.
Impressionante mesmo, né? Quantidade de explosões ali na linha de frente. Parece que os russos botaram mais reservas lá, mandaram mais tropas para aquela região, justamente porque é aquele negócio. É o único lugar que eles conseguiram avançar alguma coisinha muito pequena, né? Como a gente mostrou aqui nos últimos vídeos. Os russos... Aqui mais para cima, né? Bakhmut está aqui. Os russos já tentaram tomar pelo norte, por Soledar, não conseguiram. Tentaram tomar diretamente aqui, não conseguiram também. E agora a nova investida deles é aqui pelo sul, né? E eles conseguiram tomar Ozarianivka, depois tomaram Kurdyumivka e estão ameaçando Andrivka e já estão ameaçando também Klishivka, que é essa outra cidade aqui, né? Então há um risco dos russos terem sucesso nesse avanço deles aqui, por quê? Eles estão fazendo tudo isso daqui para evitar que as tropas ucranianas que estão nessa região possam dar apoio aos russos que estão avançando aqui por Opytne. Né? Esse sempre foi o problema dos russos. Eles já tentaram tomar Opytne várias vezes, Ivanhard. Eles chegam aqui, tomam a cidade, mas o que acontece? As tropas ucranianas que estão nessa região, elas vão e rapidamente atacam o flanco do ataque russo e conseguem repulsar ou repelir os russos nessa região, né? Então, o que os russos fizeram? Começaram a fazer ataques aqui ao sul, mais para justamente tirar forças ucranianas daqui, obrigar os ucranianos a defender essas cidades e poder dessa forma aliviar a região aqui em Opytne, né? E aqui que eles estão atacando com tudo mesmo. E aqui em Opytne que a gente vai ver que realmente houve algum avanço russo nisso daí, né? Aqui até The Economist fala aqui uma matéria sobre esse esforço russo lá em Bakhmut, falando que eles estão destruindo suas tropas na pequena cidade ucraniana de Bakhmut, né? A gente já explicou isso para vocês algumas vezes, mas vale a pena lembrar que Bakhmut já houve uma época que ela tinha uma importância estratégica grande, no momento que os russos ainda tinham Izium e Lima sob seu controle, né? Enquanto Izium e Lima estavam controladas pelos russos, você tomar Bakhmut aqui permitiria que você fizesse... Repara como é que essa região aqui tem poucas cidades grandes, né? Só tem vilarejos pequenos. Então permitiria que com uma certa facilidade os russos fechassem esse gap aqui, esse buraco aqui, e aqui aprisionariam muitas tropas ucranianas nessa região. Então houve uma época ao longo da história, né, ao longo dessa guerra, em que Bakhmut era realmente um alvo estratégico. O problema foi, depois da contraofensiva ucraniana em Kharkiv, que eles retomaram Izium, retomaram Lima, não tem mais nenhum sentido eles avançarem aqui em Bakhmut, porque avançar aqui em Bakhmut, é lógico, é uma cidade a mais que eles conquistam e coisa e tal, mas não vai trazer nenhuma grande vantagem, não vai trazer nenhum risco para os ucranianos na região, né? Para eles continuarem a avançar aqui, eles teriam que avançar contra uma série de cidades grandes e daí seria uma nova Bakhmut, uma nova entrega desse tamanho que seria muito difícil dos russos conseguirem, né? Então, o que o economista fala aqui é justamente isso. A cidade de Bakhmut, a essa altura, já está totalmente destruída. Eu não sei como é que... Ainda tem pessoas morando lá, tá? Mas realmente eu não sei como as pessoas ainda estão morando lá. O fato é que a cidade está toda destruída e, nesse momento, o pessoal já está falando na possibilidade dos ucranianos realmente cederem Bakhmut, né? Entregarem Bakhmut. É uma possibilidade, porque, como a gente disse, a cidade não é uma cidade estratégica, não é algo crítico, e o que os ucranianos estão fazendo nesse momento é justamente vender essa entrega muito cara. De ontem para hoje, morreram 540 russos em toda a linha de frente, tá? Isso aqui não é só em Bakhmut, não, tá? Mas, dado que o resto da linha de frente está relativamente calmo, tem havido poucos avanços no restante da linha de frente, o lugar que está realmente quente, que está realmente tendo ação é em Bakhmut, então a maior parte desses 500 russos mortos de ontem para hoje foi aqui na região, né? O Igor Strelkov, a gente já falou sobre ele, é um criminoso de guerra, ele era um coronel do exército russo lá em 2014, e ele é também membro do FSB, do Serviço Secreto Russo, e ele foi o cara encarregado pelos russos de criar a, entre aspas, República Separatista de Donetsk. A gente já explicou para vocês que não existe república separatista nenhuma ali, nunca houve movimento separatista naquela região. Ele era o russo encarregado de justamente organizar as tropas russas na região, né, porque ele era do serviço secreto e coisa e tal. Então, e ele cometeu vários crimes de guerra ali na região de Donetsk, inclusive foi ele que derrubou
o voo MH17, que é o voo de Amsterdã para Kuala Lumpur, que matou 300 civis nesse voo. É um caso muito trágico, ele foi recentemente condenado por isso. Mas enfim, depois desse evento do voo MH17, ele foi aposentado, foi retirado do exército russo, mas continuou atuando pelo FSB, né? E recentemente, alguns meses atrás, ele entrou como voluntário nas tropas russas na região de Donetsk. Então ele passou a fazer parte do exército russo como soldado. Ele que era um coronel, comandante do exército russo, passou a ser parte da tropa, na verdade não do exército russo, mas do exército da República Separatista de Donetsk, que é exército russo também, entendeu? Que é tudo organizado pelos russos, né? Mas estava lutando lado a lado dos russos. E, inclusive, ele contou a história disso daqui, né? Ele contou a história de como é que ele fez isso. Mas, enfim, o ponto aqui central é ele falando justamente sobre a questão da inutilidade dessa luta russa aqui em Bakhmut, né? Ele não fala especificamente de Bakhmut, mas o que ele fala aqui é bastante claro que é nesse sentido. Olha só, ele falou aqui, olha só, eu vou fazer as minhas impressões aqui, vou dizer aqui o que eu achei da minha viagem, né? O que foi inconclusivo, mas não inútil. Ou seja, ele esteve nessa linha de frente, esteve com soldados russos e vai contar o que aconteceu, né? Naturalmente, eu planejo manter a maior parte das minhas impressões e conclusões comigo, para não desacreditar as forças russas, né? Então eu vou compartilhar minhas impressões positivas numa conferência que eu vou falar ainda. Então ele vai falar o lado positivo do que ele viu numa conferência que ele ainda vai fazer, mas não tem muita coisa positiva para falar, não. Agora, com relação à parte negativa que ele viu, e eu vou falar agora aqui a base da nossa vitória incremental, né, o nosso aumento da vitória nos frontes do exército russo. Ele botou entre aspas o aumento incremental porque, na verdade, os russos estão perdendo espaço, né, estão sofrendo reconquista dos ucranianos já há algum tempo. Então ele está colocando entre aspas aqui ironicamente, vai explicar por que os russos estão ganhando a guerra, né? Que na verdade não estão, ele mesmo sabe disso, ele reconhece isso. Colocando simplesmente as tropas estão lutando de forma inercial. Eles não têm ideia nenhuma sobre a última estratégia, o objetivo final da campanha militar. Eles estão apenas adivinhando a partir de planos vagos do comando e o que seria realmente o objetivo russo nessa guerra. Ninguém sabe a essa altura do campeonato, né? Então isso cria um monte de maus movimentos, como, por exemplo, a construção de uma insana, em termos de futilidade, mas extremamente cara, linha de defesa suroviquina. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, né, que os russos estão fazendo, no vídeo de ontem ou de anteontem, agora eu não me lembro. Alguns vídeos atrás a gente falou sobre os russos estarem construindo uma grande linha defensiva com uma trincheira antitanque e também com dente de dragão e coisa e tal. Aliás, a gente vai até falar alguma coisa sobre isso aqui também, tem alguma informação sobre isso aqui também. Esse tipo de trincheira na região norte aqui de Luhansk, né? Ou seja, nessa região aqui. O Strelkov ele teve justamente aqui próximo a Svatov, o momento que ele esteve na linha de frente, ele estava na linha de frente aqui em Svatov, né? Então ele falou sobre a inutilidade dessa linha que está sendo construída aqui, que realmente não vai adiantar em nada no final das contas. E do jeito que ele falou aqui, Surovikina Line aqui, fez um paralelo com a linha Maginot, que era a defesa francesa antes da Segunda Grande Guerra, né? Os franceses gastaram um dinheiro enorme construindo uma linha defensiva enorme entre a França e a Alemanha, que quando começou a guerra não serviu para absolutamente nada no final das contas, né? E ele está querendo fazer esse paralelo aqui, que esse tipo de coisa não vai servir para nada, a gente já falou sobre isso no vídeo passado, né? Na maior parte, as forças armadas da Federação Russa, os soldados, oficiais, não entendem para quê, o que eles estão fazendo ali, qual que era o objetivo da luta deles. Estamos lutando buscando a vitória ou apenas uma condição para terminar a guerra? O que as autoridades da Federação Russa não conseguem explicar isso para eles, né, sem deixar, não conseguem dar um claro objetivo para essa operação militar especial, né? Enfim, ele fica criticando justamente isso, né? O fato de que a guerra, as tropas não sabem qual é o objetivo final dessa guerra, não sabem o que elas estão pretendendo ali, acaba levando a um monte de ações inúteis, né? Ele fala sobre a linha lá
em Luhansk, fala também sobre Bakhmut. Bakhmut é outra coisa que ele já criticou. Ele já falou, não tem motivo nenhum para lutar em Bakhmut. Para que tomar a cidade de Bakhmut? A impressão que dá é que os russos querem apenas uma vitória para poder dizer que ganharam em algum lugar. Olha, conquistamos uma cidade, caramba, olha só que coisa, né? E enquanto desperdiçam esse monte de esforço, esse monte de vidas russas ali, o resto da linha de frente está cada vez mais frágil e cada vez mais suscetível de um avanço ucraniano, né? Então, ele fala aqui que chega a ser estranho como é que lá em Moscou parece que a maior preocupação deles é sobre estabelecimento de transação de grãos e negociações econômicas e coisa e tal. E a guerra em si, ninguém sabe mais aonde é que vai esse negócio, né? Ou seja, ele está sendo muito crítico aqui em Bakhmut, justamente porque não tem nenhuma vantagem para os russos tomarem essa cidade. Além da cidade em si, ela não é algo que dá uma vantagem estratégica para os russos, e ao passo que eles estão perdendo muitos combatentes nisso daqui, né? Bom, só de curiosidade, ele contou a história dele aqui, que ele fez a tentativa número 3 de participar diretamente nas hostilidades, mas foi sem sucesso. Não terminou em sucesso, embora tenha ficado muito perto disso, né? Então ele conta aqui que ele chegou no início de outubro, ele entrou na DPR. DPR é a sigla da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, né? E daí ele se alistou como uma pessoa normal, um voluntário normal, sem dar o nome dele, né, sem dar nada. Inclusive ele mostra aqui o documento que ele usou, o certificado que ele recebeu aqui para participar nessa guerra, né? Não dá para ler o nome dele aqui, não sei se ele usou o nome dele mesmo ou se usou um outro nome aqui, né? Certamente usou um outro nome aqui, mas a foto é dele mesmo, né? Enfim, ele se alistou como voluntário e, assim, é lógico que ele contou com alguma ajuda de alguém dentro lá do exército da DPR, porque ele é uma figura conhecida, todo mundo conhece a cara dele lá na Rússia, né? Mas, enfim, colocaram ele na tropa na DPR e ele ficou durante um tempo ali próximo da fronte em Donetsk, né, na cidade de Donetsk. Aí depois, em determinado momento, em novembro, ele foi para a área que eles estavam lá em Svatov. E lá em Svatov ele ficou durante a maior parte do tempo próximo da linha de frente. Segundo ele, acabou que ele não conseguiu participar diretamente em nenhuma ação, mas ficou na linha de frente num lugar que chegava a ser bombardeado de tempos em tempos pelos ucranianos, né? Em determinado momento, algum oficial de alta patente reconheceu ele lá no exército russo e expulsou ele dali. E aí por isso ele teve que sair e voltou para Moscou. E porque reconheceram ele, né, no exército. Aí ele já estava com tropas da DPR, da República, entre aspas, de Donetsk, mas estava misturado com as tropas russas, né? Nessa altura, a gente já sabia desde o início, essas repúblicas não existem, isso já é tropa russa desde o início, né? Mas enfim, essa foi a história dele e, como ele explicou agora, ele não está otimista. O canal Reporting from Ukraine, eu já falei dele várias vezes aqui, aconselho vocês a se inscreverem lá, é um canal muito bacana. Reporting from Ukraine é um ucraniano que mora em Mykolaiv e faz esses vídeos muito detalhados, e o vídeo dele está mostrando aqui justamente essa estratégia russa, né, de atacar as cidades ao sul para segurar as forças ucranianas aqui, de forma que eles possam fazer o principal vetor de ataque, que nesse momento está sendo aqui em Opytne, né? Então, como ele viu aqui, os ucranianos já estão mandando reforços e coisa e tal, mas, no final das contas, os russos estão lutando aqui, perdendo gente pra caramba, por este vilarejo aqui, ó. Opytne é essa região aqui, são 5 ruas. Você contar que são 5 ruas só que tem de avanço que, teoricamente, os russos podem conseguir, se conseguirem conquistar Opytne, ainda não conseguiram, ainda estão lutando aqui. Então, realmente, é pouco provável que eles consigam avançar, que eles consigam, de fato, ameaçar a cidade de Bakhmut, e estão perdendo muita gente nessa história. Tem gente falando que a estimativa é que, se os russos não conseguirem tomar Bakhmut até dia 15 de dezembro, eles vão desistir, porque eles não vão ter mais condições de pessoal e de armamento para continuar essa campanha no custo que ela está agora, né? E os ucranianos, como estão defendendo a cidade, quem defende sempre tem vantagem, sempre tem menos mortes, menos problemas, né? Defender é mais fácil do que atacar.
Então os ucranianos estão aqui tranquilamente com menos tropas do que os russos e matando um monte de russos. Mas a situação, como a gente mostrou para vocês aqui, é frenética na linha de frente, né? Não tá facinho não. É muito bombardeio o tempo todo. E bom, falando sobre o ataque à base de Engels, que aconteceu há 2 dias atrás, aconteceu no dia 5, né? A gente tem aqui algumas imagens agora de muito mais alta resolução. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para mostrar. Dá para ver aqui claramente a espuma de incêndio, então significa que esse TU-95 aqui pegou fogo, né? Tiveram que usar espuma de incêndio para apagar o fogo nele, e com isso provavelmente ele está inutilizado, vai ser muito difícil de recuperar ele, né? Agora, tem gente considerando o seguinte, será que foi só isso? Será que foi só esse avião que foi atingido? Porque, lembra, os próprios russos, no dia do ataque, eles fizeram um comunicado falando que 2 aviões haviam sido atingidos, né? E aí a grande dúvida que o pessoal tem é isso daqui, tá vendo essa marca aqui? Parece que aqui foi o ponto principal de ataque. Então a dúvida é, havia um outro avião aqui e foi retirado pelos russos? Isso é uma possibilidade. Ou será que o drone ucraniano bateu no chão aqui e atingiu só esse avião aqui, né? Não dá para saber muito ao certo o que aconteceu aqui, mas tem gente suspeitando exatamente isso. Porque se você reparar, esse local aqui, ele está bem no lugar onde haveria um outro avião aqui, né? Você pode até dizer, não, pode ser que o drone ucraniano tenha caído no chão mesmo ali, coisa e tal. Aliás, isso aqui são os pedaços do drone ucraniano, tá vendo? Tem os pedaços dele aqui. Mas está bem no lugar onde haveria um outro avião aqui, se você seguir essa lógica aqui de estacionamento dos russos, né? Então, assim, confirmado que a gente tem de estragos ali na base aérea de Engels, foi esse avião aqui, esse Tu-95, né? Agora, tem mais gente falando algumas outras coisas, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele está apontando que podem ter sido 3 aviões no total, né? Primeiro que esse daqui, evidentemente, por conta do incêndio, ele aparentemente pegou fogo. Aqui poderia ter um outro avião, provavelmente tinha um outro avião, os russos tiraram ele daqui para justamente não ter, não dar na pinta que estava destruído, né, que tinha atingido um outro avião. E esse outro aqui está sem as pontas das asas, então eles estão, ou foi retirada, ou quebrou a ponta das asas desse outro avião que está aqui, né? O fato de ter tirado as 2 pontas das asas me faz pensar que talvez ele tivesse manutenção mesmo, ou alguma outra coisa, né? Porque não faria sentido. Ok, você pode imaginar que o drone caindo aqui quebraria essa ponta da asa aqui desse avião, é uma possibilidade, mas por que tirar as 2, né? Como é que quebraria aqui sem atingir esse outro avião aqui? Não sei, tá meio estranho, né? Enfim, o que estão dizendo é isso, seria entre 1 e 3 aviões que teriam sido destruídos na base de Engels, mais aquele outro avião que foi destruído lá na base de, o Tu-22, que foi destruído lá na base de Ryazan, né? Então isso seria o resultado final desse ataque feito pelos ucranianos há 2 dias atrás, né? Pode parecer pouco, pode parecer, pô, não tem nada, né? Fizeram pouco, o ataque deu pouco prejuízo no final das contas, mas como a gente já explicou, de fato teve várias vantagens para os ucranianos aí, né? A primeira delas que justamente com essa confusão toda, isso acabou dificultando o ataque que os russos fariam naquele dia mesmo, no dia 5 de dezembro, estava planejado um grande ataque dos russos e com essa confusão, com as 2 principais bases aéreas envolvidas em tentar recuperar o acidente, acabou sendo um ataque muito menor do que os russos previam e tem mais algumas vantagens também que a gente vai explicar daqui a pouco, né? E dá para ver também uma outra coisa que isso causou, justamente o inconformismo entre os militares, os bloggers militares russos, que estão acusando a Rússia de não tomar cuidado com isso, né? Então ele está falando aqui que mais 2 campos de pouso, campos aéreos, na Rússia foram atacados. Um dos alvos foi Kursk. Ele está falando do ataque que teve ontem, dia 6 de dezembro, né? Teve também um ataque no dia 6 de dezembro, a gente falou aqui ontem, né? E um reservatório de óleo pegou fogo, né? E um outro canal disse que o aeroporto de Belbek, na Crimeia, também foi atacado pelos ucranianos com drone ontem. Essa informação a gente não tinha, né? Não sabíamos disso. Porém, a defesa aérea conseguiu derrubar todos os drones inimigos, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo, ontem a gente viu que teve aqui o ataque em Kursk, né? Na cidade de Kursk, na base aérea que tem aqui, e ele está dizendo que além disso,
Também aqui em Belbek, que é aqui no sul da Crimeia, aqui. Belbek é esse aeroportozinho aqui, ó, bem aqui próximo a Sevastopol, só que esse ataque teria falhado porque as defesas aéreas russas teriam derrubado o drone, né? E aí ele continua dizendo que a situação é muito mais séria do que isso parece, né? Ou seja, havia a informação sobre que imagens de satélite americanas filmaram e publicaram a localização de nossos aviões carregadores de mísseis. E poucos dias depois, um proxy americano, ele está falando da Ucrânia, atacou esse campo, essa base. Ou seja, ele está querendo dizer que é mais sério por quê? Porque, na verdade, foi um ataque americano, não foi um ataque ucraniano. Nós vamos ver que, na verdade, não, foi um ataque exclusivamente ucraniano, os americanos nem estavam sabendo disso, né? Mas é lógico, os russos estão nesse delírio deles de que estamos lutando contra a OTAN e coisa e tal. Não, estão perdendo a guerra para a Ucrânia. A OTAN nem começou a brincar, a OTAN ajudou um pouco a Ucrânia, né? E aí está falando aqui justamente isso, né? Que deveria, a resposta para isso não poderia ser um ataque na própria Ucrânia, isso tem que ser um ataque aos americanos. É isso que ele está pedindo em última análise aqui, né? Ele conclui aqui no final dizendo que eu lembro que alguém lá atrás, no verão, disse que tudo acabaria com a Rússia demonstrando sua inabilidade de responder mesmo a ameaças estratégicas da sua segurança. Ou seja, o que ele está dizendo é isso, né? Que mesmo a Rússia não está conseguindo nem responder a essas ameaças. Ele quer ataque contra os Estados Unidos, ataque contra o Ocidente, né? Enfim. A outra questão é qual o drone que foi usado, né? E tudo indica que foi aquele drone velho mesmo da época da União Soviética, pelo que o pessoal está falando, foi realmente aquele drone, né? Mas tem alguns russos que dizem que não é isso não, que na verdade quem está falando que foi o drone velho é a própria Ucrânia, que está querendo esconder o drone novo dela, né? Então aqui o Volya, esse cara aqui, ele é um propagandista russo, tá? Ele é russo, ele não é ucraniano não. Aí ele fala aqui, ó, o ministro da Defesa está tentando esconder os detalhes dos ataques na base aérea de Engels e Ryazan. Algumas reportagens, alguns relatórios apareceram na propaganda russa e canais de oposição que atacam os russos, que o ataque à aviação estratégica russa foi feita usando o Soviet-made, né, o drone soviético Tu-141 ou Tu-143, que são aqueles drones antigões da época soviética que a gente falou, né? A mesma informação é ativamente promovida pelo Ministério de Defesa da Federação Russa. Mas, até onde nós sabemos, de fontes de ambos os lados do conflito, os ataques foram feitos com um novo drone ucraniano com alcance de 1.200 quilômetros e com carga superior a 75 quilos, né? Que seria aquele novo drone ucraniano que estaria em desenvolvimento, que estaria começando a ser testado agora, aparentemente seria isso, né? E daí ele ainda fala depois, mais adiante aqui, não sei se está aqui, não, aqui só tem a parte em russo dele, né? Mas ele fala ainda que a produção desse drone vai estar completa, vai estar em plena escala até fevereiro. Nesse ponto, a Ucrânia vai ser capaz de regularmente atacar bases aéreas russas e bases militares russas, instalações de foguetes, subestações elétricas. Em tese, eles podem até atingir Moscou, né? Então, ou seja, embora tá todo mundo falando que é o drone velhão lá da União Soviética que foi usado, mas tem gente dos dois lados desconfiando exatamente o contrário, que foi o drone novo ucraniano aqui, né? E aqui o Iron Maiden faz uma reportagem explicando a importância desse ataque de drone ucraniano nas bases russas, mesmo que tenham sido relativamente poucos os aviões derrubados ou destruídos, né? E daí ele explica aqui que foram três motivos. Primeiro que, justamente como eu expliquei, naquele dia estava sendo planejado um grande ataque à infraestrutura ucraniana, então esse ataque que os ucranianos fizeram, né, na manhã do dia acabou atrapalhando toda a organização russa e acabou saindo um ataque muito menor do que os russos planejavam. Então isso já foi algo que já valeu o uso dessa estratégia, né? Mas, além disso, ele fala o seguinte, outra coisa é o seguinte, é que isso vai forçar a Rússia a refazer sua estratégia de proteção com a Ucrânia. Ou seja, hoje a Rússia estava muito tranquila com suas bases aéreas, sem precisar botar reforços ali. Podia mandar, por exemplo, todos os sistemas antiaéreos
para a Crimeia, para o Donbás, para a região ali ocupada pelos russos. Agora não, agora eles vão ter que começar a pensar, vão ter que recuar algumas defesas antiaéreas para as bases aéreas deles na própria Rússia, né? Ou seja, isso vai acabar gerando um problema para os russos, né? Os russos agora têm decisões difíceis a tomar. Os recursos são escassos, então agora eles vão ter que dividir os recursos que estão sendo usados na guerra da Ucrânia com as próprias bases russas. Então isso é uma outra vantagem, né? Isso vai forçar realmente a Rússia a rever esse planejamento todo, né? E, por final, isso está gerando um monte de insegurança entre os próprios militares russos, porque, como vocês sabem, a guerra da informação é uma guerra tão importante quanto qualquer outra. Se você não percebeu ainda a importância da guerra da informação, é porque você não está prestando atenção no que está acontecendo, né? E qual que é a grande vantagem que o Putin tem lá na Rússia? Ele tem um controle muito grande do ambiente de informação dentro da Rússia. Se ele consegue até influenciar pessoas aqui no Brasil, até que no Brasil tem Rousseff que fica papagandeando, falando igual um papagaio aí as propagandas russas, né? Se até aqui eles conseguem fazer isso, imagina dentro da Rússia. Eles conseguem lacrar, fechar muito a opinião do público com o controle que os russos têm do espaço de informação lá dentro. E aí, o que acontece? Como é que a Ucrânia pode quebrar isso? Pode botar informações lá na Rússia de forma que os russos percebam que a guerra não é esse sucesso que eles estão vendo, né? A gente já tem visto isso acontecer justamente com a questão dos mobilizados, que tem muita gente se dando conta lá na Rússia que a guerra não está indo tão bem assim pela quantidade de mobilizados mortos que estão voltando para casa, né? Em caixões, em sacos. E agora você tem mais essa coisa, né? Essas explosões nas bases aéreas é muito difícil de esconder. O pessoal que estava ali em Saratov, que estava em Ryazan, eles viram a explosão, né? Ouviram a explosão, não tem como esconder esse tipo de coisa. Então é mais uma vantagem, né, que você tem aí nessa... É um terceiro ponto importante de avanço dessa estratégia dos ucranianos lá com esses drones, né? E é justamente o que lembra aqui também o Ryan Macbeth, é um outro excelente canal, recomendo que vocês se inscrevam lá, assistam o vídeo dele. O Ryan Macbeth é um especialista americano, e ele estava comparando esse ataque ucraniano às bases russas com a operação do Little, que foi uma operação dos americanos no início da guerra com o Japão na Segunda Grande Guerra, que foi justamente os japoneses destruíram Pearl Harbor, né? Vocês lembram? Foi o início que colocou os americanos em guerra contra os japoneses, e lógico, os americanos entraram na guerra, só que eles tinham um problema, né? O espaço ali no Pacífico é enorme. Então como é que você faz para impedir que os japoneses fizessem mais ataques como eles vinham fazendo? Os aviões americanos não tinham autonomia suficiente para chegar lá. Os porta-aviões tinham que ser reposicionados, né? Tinha um tempo que ia demorar, e eles temiam que com isso os japoneses fizessem mais ataques em outros portos americanos. Então o que eles fizeram? Essa operação do Little foi justamente uma operação que eles colocaram alguns poucos bombardeios assim numa situação bem precária mesmo, tiraram um monte de coisa, botaram poucas bombas para eles terem autonomia o máximo possível para conseguir atingir alguma coisa dos japoneses. Isso forçou os japoneses a reconsiderar, eles agora não estavam mais só no ataque, eles tinham que se preocupar com a defesa também. Então, mesmo que tenha sido uma operação que tenha causado poucos danos, nesse caso, acabou sendo estrategicamente muito importante para os americanos para evitar o volume, né, de ataque dos japoneses na Segunda Grande Guerra, e ele está comparando justamente isso daqui, é o que a gente mencionou aqui, o motivo 2 dessa história, né? Agora os russos têm que pensar duas vezes onde é que eles vão botar a defesa deles, para evitar mais problemas desse tipo. E uma outra discussão que está acontecendo, né, como a gente já viu aqui, é a questão de que será que os americanos estão por trás desses ataques, e os Estados Unidos negaram estar permitindo que os ucranianos atinjam áreas dentro do território russo, né? Até porque a Ucrânia não precisa dessa licença. A Ucrânia, o acordo que ela tem com os americanos sobre o HIMARS, eles não podem usar HIMARS, não podem usar foguetes americanos para atingir a Rússia. Mas qualquer outra coisa que eles usem, eles podem usar, né? É coisa feita na própria Ucrânia, não há como alterar, né? Inclusive, o próprio Lloyd Austin, o secretário de Defesa americano, disse que os americanos não estão trabalhando também para impedir a Ucrânia de desenvolver suas armas de longo alcance, né? Ou seja,
os americanos se comprometeram a que as armas americanas não sejam usadas para atacar território russo, só território ucraniano ocupado, e isso já está sendo ótimo, já está ajudando muito a Ucrânia, mas ataques a território russos com armas feitas pela Ucrânia, os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, né? Bom, teve mais uma live aqui do Arestovich, em que ele falou aqui sobre a situação no front. Ele fala que Bakhmut é o único lugar que ainda tem muita tentativa, muita briga, mas que os russos não estão conseguindo avançar. Ele também fala de Avdiivka. Avdiivka é um pouco mais ao sul aqui, também está tendo alguma coisa, mas é muito menor a Avdiivka, essa região aqui, mas é muito menor a força russa ali, né? Enfim, e daí ele fala sobre as bases aéreas. Segundo ele, segundo Arestovich, 3 aviões foram destruídos na base de Engels e um lá em Diaghilevo, né, que é a outra base lá de Ryazan. Enfim, como a gente estava falando, 3 aviões, ele disse que foram 3 aviões destruídos. Algumas pessoas falam que foram 3, outros falam que foi um só. Independente do número, o importante é o significado estratégico, como a gente viu, desse ataque, né? Ele fala que as condições meteorológicas ainda estão atrapalhando os ucranianos, a questão da lama e coisa e tal, mas que as ações ofensivas vão ainda ser feitas, e mesmo com a condição desfavorável, né? Sobre esse aspecto, alguém levantou aqui a possibilidade de usar tanques na lama, né? E aí fizeram aqui a conta de como seria isso, e a expectativa deles é que o frio lá na Ucrânia, no final de dezembro, já seja capaz de permitir o uso de tanque naturalmente. O solo deve congelar nas últimas semanas de dezembro. Então vamos aguardar, porque última semana de dezembro é logo ali, né? Ele fala sobre o Girkin, né, o Strelkov, Igor Girkin ou Igor Strelkov, e fala também sobre as defesas aéreas que tiveram muito sucesso, e fala sobre a mobilização russa. A segunda grande onda de mobilização está planejada para janeiro, fevereiro, e é isso também que fala o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra. Eles estão trazendo aqui justamente... primeiro, estão negando que vai haver essa grande mobilização em janeiro, fevereiro, mas já está todo mundo falando abertamente nisso, então já estão esperando esse tipo de coisa, né? E, no final das contas, parece que tudo isso daqui, eles estão tentando fazer uma forma de mobilizar sem assustar as pessoas, porque o medo deles é que os russos fujam da Rússia, como fugiram no caso da primeira mobilização. Então eles querem, quando anunciar essa nova mobilização, que deve ser em janeiro e coisa e tal, fazer de forma que não assuste as pessoas. Pode ser 2 maneiras. A maneira 1 é botando o pé na porta, ou seja, proibindo as pessoas de saírem da Rússia, bloqueando todo mundo e aí sim fazendo a mobilização. A outra possibilidade é justamente fazer isso secretamente, né? Fazer isso sem falar que está mobilizando, simplesmente ir lá e chamar as pessoas, né? Enfim, tudo indica, segundo o Instituto para Estudo da Guerra, que sim, existe essa grande preparação para essa nova mobilização no início do ano que vem, né? E isso daqui pode ser parte dessa mobilização. O que é isso daqui? Isso daqui lembra que a gente falou que os russos estão fazendo grandes trincheiras antitanque ali na região de Luhansk, coisa e tal, e agora eles começaram a fazer também na região de Kursk. Então no Oblast de Kursk, eles já estavam fazendo também no Oblast de Belgorod, aqui na região de Belgorod. Belgorod é essa cidade russa aqui, Kursk fica mais aqui para cima, e são as maiores cidades russas próximas à Ucrânia. Então, qual que é a estratégia russa aqui? Eles estão colocando isso para, tipo, fazer uma propaganda para o povo russo. Olha só, você tem que lutar, a Rússia está para ser invadida pela Ucrânia. Eles sabem que isso é falso, eles sabem que a Ucrânia não tem interesse nenhum em invadir Belgorod ou Kursk ou nenhuma outra dessas cidades. O que eles podem usar, podem até bombardear essa cidade justamente com interesses militares, né? Destruir bases militares, destruir equipamento militar, mas invadir, tomar conta de Belgorod, de Kursk, não faz sentido nenhum. É muito mais a propaganda russa mesmo, mostrando isso daqui para tentar colocar na cabeça do russo padrão que eles estão sendo atacados pela Ucrânia e que, portanto, a mobilização é necessária para convencer as pessoas a se mobilizarem, né? E, de novo, aqui a Euromaidan repete essa fala do Instituto para o Estudo da Guerra sobre a mobilização escondida que os russos talvez estejam preparando, né? Sem falar abertamente, né? O Kremlin negou as mensagens sobre uma segunda onda de mobilização. E você sabe o que acontece inevitavelmente no momento que o Kremlin nega alguma coisa, né? Imediatamente a coisa acontece. Então, agora que o Kremlin negou que vai fazer uma segunda onda de mobilização, você pode ter certeza absoluta que essa onda de mobilização vai acontecer.
A Newsweek traz uma matéria sobre um capitão, um comandante russo que teria sido executado pelo grupo Wagner porque a maior parte dos conscritos, dos mobilizados que ele estava comandando terem fugido. Ou seja, não é que ele fugiu particularmente, mas os mobilizados, as pessoas que estavam sob o comando dele fugiram, e daí ele teria sido responsabilizado e foi fuzilado. Uma coisa, mais uma ação do grupo Wagner terrível, né? Não é esse cara aqui não, tá? Esse cara aqui é o porta-voz ucraniano que está dando a notícia, né? E, na verdade, o nome do cara é Viktor Sevalnek. Ele é um ex-condenado de 43 anos que foi recrutado pelo grupo Wagner, né, o grupo mercenário Wagner, e ele estava lutando ali na região de Luhansk. Em determinado momento, a maior parte dos mobilizados que ele estava comandando fugiram, né, recuaram e coisa e tal. Foi aquele caso ainda que a gente mencionou lá atrás, da batalha em que os ucranianos tomaram a cidade de Makivka. Essa cidade aqui, ela estava na mão dos russos, os ucranianos tomaram ela completamente. Foi justamente nessa ocasião que os comandados por ele fugiram para cá, e isso abriu esse ataque ucraniano a Ploshanka e a Chervonopopivka, que já estão basicamente nas mãos dos ucranianos essas cidades, né? Enfim, esse comandante, o Sevalnev, ele foi ferido nessa ocasião, né? Então, muitos comandados dele deserdaram e ele foi ferido, ele estava no hospital, e ele falou com a esposa dele dizendo que ele tinha sido ameaçado de execução porque os soldados dele haviam deserdado, né? E daí, no dia 1º de dezembro, a notícia oficial dizia que ele tinha morrido na frente de batalha no Donbás, mas na verdade o que aconteceu foi uma execução pelo Wagner. O Wagner tirou ele do hospital onde ele estava internado e executou ele para dar um exemplo para o resto da tropa, para o resto dos comandantes, né? Isso mostra o nível de mobilização, o nível de moral que está a tropa russa. No momento que você começa a matar as pessoas, executar as pessoas porque uma operação militar deu errado, realmente a situação só tende a deteriorar a partir daí, né? Bom, uma boa notícia, teve mais uma grande troca de prisioneiros, 60 defensores ucranianos estão voltando para casa, inclusive oficiais e soldados e sargentos e coisa e tal, um grupo grande aqui retornando, né? Ótima notícia. Essa notícia aqui eu acho interessante falar sobre ela, porque mostra um ponto, principalmente para o pessoal libertário, né? Muitos libertários me criticam por eu estar defendendo a Ucrânia com o seguinte argumento, que é um argumento totalmente idiota no final das contas, né? Não, mas não importa o governo, o que importa é o indivíduo só. Então, se o indivíduo está em determinado lugar, não importa se quem está governando ele é a Ucrânia ou quem está governando ele é a Rússia, isso não faz diferença nenhuma para o indivíduo, é sempre uma luta do indivíduo contra o Estado, e eu concordo que a luta principal de todos nós é do indivíduo contra o Estado é um agente do mal na sociedade, é algo que só causa problemas, não resolve problema nenhum, mas o fato é o seguinte, não é a mesma coisa não. Nesse caso você tem um Estado agressor, o Estado russo é um Estado agressor, que está invadindo, e está invadindo inclusive as propriedades privadas individuais dos ucranianos, ou seja, você vê aqui, por exemplo, de forma muito clara, que oligarcas russos simplesmente tomaram 400 mil acres de terra ucraniana dos donos, ou seja, os donos foram simplesmente expulsos. Os russos estão controlando aquela região agora, estão expulsando os ucranianos dali e dando as terras para pessoas russas, oligarcas russos que agora controlam aquela terra. É o que eu falo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está caminhando em direção a um mundo que será anarcocapitalista, que será libertário, em que as pessoas farão suas relações entre indivíduos e estados serão meras igrejas. Você pode, igreja católica, né? Aquela coisa que já foi muito importante no passado, já foi muito significativa, mas hoje em dia você obedece se você quiser, você paga dízimo se você quiser. Os estados vão chegar nesse ponto. Agora, a gente não chegou lá ainda, a gente está caminhando com a informação descentralizada, vamos chegar lá, mas não chegamos ainda, né? E nesse momento, quando você tem um Estado agressor, um Estado que não respeita a propriedade privada nem dos indivíduos internos dele, tentando agredir um outro Estado que, bem ou mal, por mais que tenha defeitos, como todos os Estados têm defeitos, todos os Estados têm corrupção, todos os Estados têm problemas, mas minimamente respeita a propriedade, os títulos de terra, a propriedade privada das pessoas que estão ali,
Então isso certamente já é motivo para você encarar a coisa da forma correta. A Rússia está errada, a Ucrânia está certa, não há zona cinza nessa guerra. Existe um monte de guerra por aí que eu concordo que tem zona cinza, que não dá para saber quem é o lado errado, quem é o lado certo, que é questionável. Nessa guerra não dá. A Rússia invadiu a Ucrânia. É claro, a Rússia está 100% errada, a Ucrânia está 100% certa. Não tem nenhuma zona cinza nisso daí, nem mesmo para os libertários. Aliás, a maior decepção que eu estou tendo é com alguns libertários americanos que, sinceramente, me decepcionaram muito nesses últimos meses, né? Mas a verdade é que o Rand Paul já está muito ligado aos republicanos, já é hoje em dia muito mais um republicano do que um libertário, então dá para ignorar a opinião dele, né? E finalmente uma notícia que eu acho interessante, olha só, o Jake Sullivan, que é o secretário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele está vindo aqui ao Brasil, ontem, né, na verdade foi ontem que ele esteve aqui, um encontro com Lula, e parece que o principal item da pauta é cobrança para que o governo brasileiro condene de forma clara a guerra na Ucrânia e se engaje com os Estados Unidos e parceiros europeus no fornecimento de armas para o regime de Zelensky. Olha só, eu não sei se o Lula vai topar isso não, eu acho que não vai, tá? O Lula sempre gostou muito do Putin, o Lula sempre se alinhou. Aliás, eu não sei de onde é que o pessoal tirou que o Lula é um progressista, é um político de esquerda progressista. Não, o Lula é comunista, ele se alinha com o pior que tem no mundo todo, ele se alinhou com Ahmadinejad no Irã, ele é ligado a Cuba, é ligado à Venezuela, ele é ligado a tudo que é pior no mundo, né? Eu concordo, a posição do Bolsonaro era indefensável, eu critiquei muito o Bolsonaro pela posição dele a favor da Rússia nessa guerra, e sim, para de ficar chorando. Ah, não, Bolsonaro decretou neutralidade. Neutralidade é a favor da Rússia, não tem o que dizer. Se você não está a favor da Ucrânia, você está a favor da Rússia e ponto final, não tem neutro, né? Bolsonaro fez merda nisso mesmo. Se conseguirem convencer o Lula, talvez seja uma boa coisa, talvez os Estados Unidos esteja cobrando isso em retorno, ajuda à eleição do Lula aqui no Brasil. Pode ser, se for isso, não me dou por insatisfeito, não. Acho que foi um bom ganho, no final das contas, se o Brasil passar a apoiar a Rússia. Mas vamos ver. Eu não acredito que o Lula faça isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.